O enunciado desta questão diz o seguinte: um certo quadrilátero possui seus vértices sobre os lados de um quadrado de lado 1. Sejam A, B, C e D as medidas dos lados desse quadrilátero, pede-se provar que a soma dos quadrados das medidas dos quatro lados é o número do intervalo 2, 4, fechado. Bem, o que nós podemos pensar para começar? Nós temos, evidentemente, 4 triângulos retângulos. Isso sugere aplicar 4 vezes o teorema de Pitágoras, certo? Bem, eu não conheço a localização de cada ponto sobre cada lado. Então, eu tenho que estabelecer, por exemplo, que esta distância seja um valor x, consequentemente esta um menos x. Não conheço a localização desse ponto, então considero y essa medida, logo 1 menos y a restante. Z, 1 menos z. E uma outra letra, digamos W, 1 menos W. Vamos então calcular a soma dos quadrados dos 4 lados desse quadrilátero. Vou escrever assim: A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado igual. Primeiro, A ao quadrado, hipotenusa deste triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, portanto, x ao quadrado mais 1 menos w ao quadrado. Mais. Agora b ao quadrado. B ao quadrado é a hipotenusa de um outro triângulo retângulo. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado é igual. Eu vou colocar embaixo porque facilita a visualização. Então, y ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Mais. Aí vem c ao quadrado. Veja, c ao quadrado é z ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. Mais, finalmente, d ao quadrado, hipotenusa do último triângulo retângulo, é w ao quadrado mais 1 menos z ao quadrado. Muito bem. Vamos desenvolver o lado direito para obter a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado mais d ao quadrado igual. Mentalmente, vamos desenvolver este quadrado perfeito. 1 menos 2x mais x ao quadrado. Só aqui, ó, tem um outro x ao quadrado ali em cima. Então, desenvolvendo esse quadrado perfeito e já reunindo com aquele outro termo de cima, eu tenho 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais. De novo, antes, no lugar de escrever tudo em linha, eu vou colocar uma coisa embaixo da outra. Vamos desenvolver agora este quadrado perfeito. 1 menos 2y mais y2, que vai somar com outro y2 que tem ali em cima. E eu fico com 2y2 menos 2y mais 1. E assim por diante. Vamos desenvolver 1 menos z ao quadrado somando com este outro z ao quadrado. 2 vezes z ao quadrado menos 2z mais 1. E, finalmente, aquele quadrado perfeito que vai se reunir com esse w ao quadrado que sobrou, dando
2 vezes w ao quadrado menos 2w mais 1. Muito bem. Eu tenho, então, uma soma de 4 funções quadráticas. E agora eu vou passar a descobrir qual é o mínimo e o máximo de cada uma, levando em conta que cada uma dessas letras varia no intervalo 0, 1. Então, tanto x quanto y, z e w pertencem ao intervalo 0, 1. Estou admitindo casos extremos, né, em que um vértice possa estar sobre um vértice do quadrado. Isso não tem importância. Vamos pegar uma dessas funções, chamar por f de x. Dois x menos 2x mais 1, função essa com x no intervalo 0, 1. Observe, f de 0 dá 1. Porém, f de 1 também dá 1. A abscissa do vértice, que é menos b sobre 2a, dá meio. E a ordenada do vértice é justamente f de meio, que é igual a 2 vezes 1/4, ou seja, meio, menos 2 vezes meio, que é menos 1, mais 1. Então, f de meio é meio. Consequentemente, esta função, no intervalo 0, 1, tem o seguinte aspecto. Um pedaço de parábola como a que está aqui no quadro, portanto, uma função desta, qualquer uma delas, no mínimo vale meio e no máximo vale 1. Logo, então, essa expressão, soma dos quadrados dos lados, ela está limitada por 2 números. Do lado esquerdo, quando é que cada uma delas atinge o menor valor possível? Quando todas elas valem meio. Quando cada uma delas atinge o menor valor possível, a soma dos quadrados dos lados vale meio mais meio mais meio mais meio, ou seja, 2. Por outro lado, quando cada uma delas atinge o seu valor máximo,
Cada uma delas vale 1. Ou seja, 4, que é exatamente a desigualdade que nós precisávamos demonstrar. E assim termina esta questão.